Gente, falar de missões, de certa forma, para a igreja, nos dias de hoje, onde a correria, essa questão fast food, tudo muito rápido, tudo querendo que seja tudo muito pronto, tem sido um desafio não só para trabalhar com crianças em missão, mas para trabalhar, de certa forma, com toda a igreja, nesse envolvimento, coisa que não deveria ser, pois a missão de Deus em nos salvar, a nossa missão em alcançar outras pessoas neste processo salvífico de Jesus Cristo, deveria fazer parte do nosso cotidiano, mas nós temos sido desafiados a promover missões em nossas igrejas, pois a igreja tem se esfriado de certa forma, em grande maioria das igrejas, o foco parece estar muito distante do que Jesus nos propõe, que é ter uma vida salva por Ele, resgatada por seu amor, de maneira que isso contagie a outros. E assim a igreja seja uma igreja contagiante, aonde quer que ela esteja plantada. E nós hoje estaremos falando um pouco para as crianças, falando um pouco do que será esse envolvimento hoje, no culto de hoje, o nosso culto de missões Kids na nossa igreja. Então, eu espero poder somar na sua promoção de missões, na sua igreja também e a todos que estão me assistindo. A historinha que nós contaremos hoje será com a mãozinha girafa. Eles vão focar a atenção aqui e prestar melhor atenção e haverá uma melhor absorção da palavra, do conteúdo. Temos também outras maneiras de contar, com personagens que eles gostem, né? Pelúcias, ursinhos, bichinhos, e também contarmos a história. Podemos usar também outras coisas, boliches, garrafinhas, e tudo isso fazer parte de um cenário especial para eles, para contar essa e qualquer outra história. Também temos os recursos de fazer impressões, das figurinhas e enfiadas em areia ou em isopor, também contarmos a história para eles, de maneira que isso fique real, você atiça e aguça o visual, o auditivo, e até mesmo quando eles queiram, o toque, tocando nos objetos que eles estão vendo, Então nós vamos começar a contar a nossa história. A nossa história de hoje é a história do cego. Crianças, o cego estava lá, o cego de nascença, estava lá no seu lugarzinho. Essa história está contada em João, capítulo 9. O cego estava lá todos os dias, mendigando, tinha nascido naquela condição, não podia ver. Experimente, põe as mãozinhas nos seus olhos e sinta essa sensação de não poder ver nada. Aquele homem nunca tinha visto nada. A vida dele era isso, escuridão. Hoje, nós temos muitos cegos que nascem com alguma deficiência visual, mas que, quando vão ao médico, conseguem, através de alguns recursos, óculos, cirurgia, leitura em braille, eles conseguem assimilar alguma coisa, mas naquela época não existia nada disso. E aquele homem era completamente cego. Imagine você, ele não podia contemplar a beleza de um vaso cheio de rosas, de um jardim de flores. Ele não podia ver os passarinhos, ele apenas ouvia eles cantando, mas ele não podia ver o passarinho. Nossa, imaginem você, não podia ver a luz, não podia ver as flores. Aquele homem nunca tinha visto nada. Meu Deus, mas um dia aconteceu algo maravilhoso.
Ele estava lá, quando de repente ele ouviu o barulho de uma multidão passando e gritando, e ele percebeu que Jesus estava ali. E quando Jesus se aproximou dele, daquele homem que fazia de tudo para ser percebido por Jesus, Jesus pegou a areinha do chão, passou sua saliva, fez um remedinho com seu poder de amor, passou nos olhos daquele homem e disse: vá até o tanque de Siloé e lave os seus olhinhos e você verá. E aquele homem saiu depressa, correndo com muita alegria. Quando chegou lá, que ele fez o que Jesus mandou, ele começou a ver, e que felicidade aquele homem ficou. Mas tinha pessoas que ficaram impressionadas e querendo dizer: mas quem é esse Jesus? Foi Jesus que fez isso? Não pode ser. Mas aquele homem, tão feliz que estava, saiu anunciando a todo mundo que Jesus o havia feito ver. Agora ele poderia ver os passarinhos, ele poderia ver agora as flores, e lindo! Poderia brincar, poderia sorrir, ver as flores, poderia tocar com as mãos, vendo como a vida daquele homem mudou e como ele entendeu o amor de Jesus e saiu anunciando o quanto ele ama. Sim, Jesus te ama, Jesus nos ama, Jesus nos cura, Jesus nos chama, Ele nos ama. Esse é Jesus que veio e morreu pelos nossos pecados, pois estávamos assim como o nosso dedinho mindinho, tristes, solitários, fazendo tudo de errado sem Jesus. Mas quando Ele veio e trouxe a nós a salvação, dando a sua vida, nos mostrando que Ele é o maior de todos, aí nós entendemos que Ele nos amou a ponto de nos fazer hoje anunciadores deste amor. Por isso que nós devemos falar a todos os nossos amiguinhos e amiguinhas: olha, Jesus te ama, Jesus te cura, te faz ver e também te chama. Que Deus nos abençoe. E a nossa dinâmica com as crianças, baseada nesse entendimento, vai ser o uso das mãozinhas. Nós vamos usar essa cartolina, vamos fazer eles pintar e colorir, colocar, você pode utilizar sementinhas, glitter, colinha colorida, você vai usar a sua criatividade. Aqui você pode pôr o convitinho da igreja, com o horário do próximo culto, o de para os maiores, uma mensagem que eles farão com seus amiguinhos na escola, eles recortarão e levarão como convite aquele amiguinho mais especial que eles amam na turminha deles. E assim nós tornamos os nossos missionários e missionárias kids atuantes no reino de Deus. Mas eu posso contar diferente essa história. Eu posso contar também ela com as figurinhas. Estava aquele homem triste, muito triste, quanta tristeza, cego, mendigo, sem poder ver nada, não podia ver o passarinho que voava, não podia ver a florzinha, só sentia o cheiro dela, não podia ver luz, estrelas nem sol, mas Jesus apareceu. E quando viu aquele homem, se aproximou dele e fez algo acontecer. Passando a terrinha com a sua saliva de poder e amor, os olhinhos daquele homem disse para ele: vai até o lago
o tanque de Siloé e lave os seus olhos, porque você vai ver. Aquele homem depressa fez isso. E a vida daquele homem mudou. Alguns ficaram zangados, com inveja de Jesus, sem saber entender de onde vinha tanto poder. Será ele o profeta? Não, será ele o quê? Quer ser igual a Deus? Não. Quem será esse Jesus? Ora, Jesus é o Salvador do mundo, aquele que nos faz ver, aquele que tem todo o poder. Louvado seja Deus. Sabe o que acontece quando nós entendemos que Jesus é a luz do mundo? Primeiro o silêncio para no nosso coração. Depois vem a grande alegria. Ele é o Salvador. Ele nos salvou. Ele nos amou. Por isso, com as nossas mãos, como Jesus pegou aquela terrinha, passou a sua boquinha, com as nossas mãos nós vamos dizer para todos que Jesus te ama, Jesus te cura, te faz ver e Jesus te chama. Que grande alegria! Esse é Jesus que deu a vida por mim, por você, que limpou o nosso coração e todo o nosso corpo do pecado e hoje nos fez livres. Como aquele homem cego, hoje nós podemos ver a glória e o amor do nosso Deus. Mas eu também posso contar de outra forma essa historinha. Como? Eu posso usar bichinhos de pelúcia ou bonequinhos. Vamos usar os bichinhos de pelúcia? Aquele homem cego que era de nascença, tinha nascido e nunca tinha visto nada. Meu Deus, ele não podia ver as flores, só sentir o cheiro. Ele não podia ver os pássaros, só ouvir o canto. Ele não podia ver a luz, só sentir o calor dela. Ele não via o sol, era tudo escuro, escuro. Põe a mão agora nos olhinhos, era muito escuro para ele. Mas Jesus um dia passou pelo caminho daquele homem e quando se aproximou dele, ele disse, pegou uma terrinha, passou sua salivinha com o poder da sua palavra, passou no olhinho dele e disse, vai até o tanque de Siloé e chegando lá, lave os seus olhos, porque você vai ver. E ele saiu correndo, feliz, feliz. Tudo escuro, escuro, escuro. Põe a mão nos seus olhinhos agora. Não consigo ver. Ainda que colocasse óculos, ele não conseguia ver. Ainda que usasse lupa, ele não veria nada. Nem olhinhos ele tinha. Mas um dia, Jesus apareceu. E ele ouviu a multidão. E ele viu que Jesus se aproximava e feliz que estava, ele tentava se aproximar de Jesus, talvez até se arrastando. Jesus, vendo aquele homem, se compadeceu dele, passou, pegou a terrinha do chão, passou na sua saliva, fez o barrinho, passou nos seus olhos e disse, vai até o tanque de Siloé, homem, creia, você vai ver. Esse homem saiu correndo, ele acreditou na palavra de Jesus. Saiu correndo, ó, e foi até lá. Chegando lá, encontrou pessoas observando o que ele fazia, pois conheciam ele, que era um cego de nascença, tinha nascido cego. Mas quando ele fez o que Jesus falou, vocês não imaginam o que aconteceu. Meu Deus, aquele homem começou a ver, a enxergar. E sua vida mudou, porque ele encontrou Jesus, o seu Salvador, que mudou a sua vida, o fez ver como nunca ele tinha visto. Oh, que grande maravilha! Agora aquele homem cego podia enxergar e
E ele viu. Ele conseguiu ver as flores, ele conseguiu ver os pássaros, ele conseguiu, porque Jesus o fez ver. Oh, Jesus, muito obrigada, Jesus. Grande é o seu amor. E saiu a anunciar o amor de Jesus por toda a sua vida. Como é bom nós podermos ver. Como é bom nós podermos falar, ouvir, sentir, tocar. E nós precisamos entender a cada dia a importância desse grande valor que Jesus fez em nós e por nós. Jesus nos ama. Jesus te ama. Jesus te cura, te faz ver e também te chama. Vamos juntos anunciar esse amor do Salvador Jesus, que nos alcançou e nos transformou para anunciarmos a todos que Jesus te ama, Jesus te cura, te faz ver e também te chama. Que Deus nos abençoe nessa missão de divulgarmos o Evangelho do Senhor a tempo e fora de tempo. No nosso culto de hoje, o nosso culto Kids, nós falaremos sobre qual é a mensagem de Jesus e o homem cego. Nós utilizamos para as nossas aulinhas o livro de missões. Esse livro às vezes se encontra esgotado, né? Então eu acabei por tirar uma cópia para, caso aconteça qualquer coisa, eu ter a cópia ali. Mas eu aconselho a todos não copiarem, mas comprarem, para a gente também estar ajudando aqueles que fazem com propósito esse material. Então é esse livro, Missões e Você, mas você também pode fazer a sua maneira, adequando a realidade das suas crianças. A história missionária de hoje, que tem um período inicial, com todas as crianças juntas no culto, sem separação por tamanho, você pode iniciar esse culto usando, como eles aconselham, a cartolina, caso não tenha o projetor, apresentando a mensagem. Essa vai ser a nossa mensagem falada, independente da idade. E depois a gente pode utilizar para contar a historinha, né? Também o uso das cartolinas, caso não tenha o projetor. Então, falaremos um pouco agora dessa historinha missionária. Esses períodos, né, por faixa etária, é importante que haja uma organização, né, por professoras, auxiliares, para que a gente tenha de forma mais dinâmica o alcance da turma, né? E também, é claro, algumas crianças elas ficam meio perdidinhas e a gente faz esse entrosamento, né? A gente procura fazer esse momento. Gente, desculpe essas entradas e saidinhas no vídeo, porque eu tô sem auxiliar para me ajudar e o meu aparelhinho de apertar o botão se estragou. Olá a todos! Vamos também a um outro momento do nosso culto Kids missionário. Nesse primeiro momento, como eu citei a vocês, o importante é que todas as crianças estejam juntas. Porque nesse primeiro momento, nós vamos seguir o programinha da revista já mostrada anteriormente, onde nós, no primeiro momento, nós vamos fazer o período missionário com eles, né? Vamos frisar um versículo, sempre de escolha. Nós estamos focados no Marcos 16:15, falar novamente com eles esse versículo, Marcos 16:15,
né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E o de hoje, o versículo que a gente vai também frisar na mentezinha deles para que eles decorem, memorizem, será João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega até o Pai, até Deus, se não for por mim. É interessante esse versículo ser frisado nos nossos cultos kids missionários, porque o crescimento de muitas religiões que não devotam a Deus como o nosso único Deus e nem devotam a Jesus como o único caminho para a salvação, tem crescido muito. E as nossas crianças têm que saber de cor, decorado, viver na prática, que somente por Jesus nós seremos salvos, nós nos chegaremos ao Pai, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. E baseado nisso, a gente sempre mostra esse movimento, né, desse início, dessa missão tão linda que se inicia em Deus, que a força motriz é o amor, que o mediador é Jesus e que o destinatário é o mundo e que o galardão de todos aqueles que crerem é a vida eterna. E baseado nisso, né, a gente inicia o culto, frisando esse versículo, fazendo uma oração com as crianças e logo em seguida uma sequência de cânticos que se adequem ao momento. Por exemplo, Deus é tão bom, Deus é tão grande, cânticos que falem de Jesus como Salvador, né, tem diversas opções, né, eu posso deixar também mais indicações, mas na revistinha também já nos faz indicações e menções de cânticos que nós poderemos cantar. Eu escolhi alguns outros que eu achei também bem mais interessantes para a cara da turminha, que é o meu desafio de hoje, né? Mas é importante que a gente ensaie essa leitura da Bíblia em dinâmicas, esse versículo, fiz bem na cabecinha deles. Posteriormente, a gente vem agora, depois dessa oração, da memorização do versículo, com o momento missionário, onde nós sempre contaremos a história de um missionário. Na história do culto passado, foi sobre o Dr. Robert Calley, um dos primeiros missionários a vir trabalhar aqui, anunciando o reino de Deus no Brasil. A história de hoje nós vamos nos basear na vida de dois seminaristas missionários que também vieram fazer um belo trabalho na tribo dos Caiapós. São muitas tribos, né? Hoje mesmo eu conheci uma índia aqui na praça da minha cidade, da tribo de Tabajara, que realizava um lindo trabalho voluntário. Ela planta flores e plantas nas praças aqui da cidade. Já totalizam mais de 1.500 plantas que ela tem plantado na cidade, né? O que muitas vezes o governo não se preocupa em fazer, pessoas voluntárias e que têm um coração voltado para Deus e a natureza, cuidam bem da natureza, né? Devotam a Deus todo o seu poder. Ela era uma mulher cristã que fazia e realiza esse trabalho ainda nos dias de hoje, da tribo Tabajara. E nós temos aqui hoje a história dos índios Caiapós. Então esses dois missionários foram até a tribo e começaram a anunciar a palavra de Deus. Essa imagem vem na revistinha. Você amplia, põe numa cartolina. Poderia até ser maior, da outra vez eu pus maior. E eles começaram a anunciar na tribo Caiapós, numa aldeia chamada Kubenkraken, nas florestas do Pará. O nome da aldeia significa homem da cabeça pelada, pois eles tinham o costume de raspar a cabeça. Eu não vi até hoje índio careca, mas aqui eles tinham o costume de raspar a cabeça. Daí o nome de Kubenkraken, o nome da aldeia, porque significa homem da cabeça pelada. E ali alguns deles gostavam de ouvir falar, né, ali do Senhor Jesus, na língua deles,
com estes missionários que fizeram o esforço de aprenderem as línguas e chegar até essa aldeia com o intuito de evangelizar aquela tribo. E assim eles receberam um nome, eles eram altos, magros, né? Receberam um nome que eles deram. É legal falar isso para as crianças porque os nomes são engraçados. Paire, que significa braço fino, porque ele era magro, e o outro recebeu o nome de Porecro, vara de bambu, porque ele era muito alto. Mas aqueles homens começaram a evangelizar. E alguns gostavam de ouvir aquelas histórias. O nome dessa historinha de hoje é A Lacraia. Por quê? Vocês vão entender. Eles evangelizavam e um dos homens que gostava muito de ouvir eles falar de Jesus, ao chegar em casa, viu sua esposa quase morta, porque havia sido picada por uma lacraia muito venenosa. Tendo feito já de tudo, chamado pajé, feito orações, ele se deparou com um triste quadro. Sua mulher cada vez mais sucumbia e parecia morrer. Realmente, aquela lacraia, quem havia sido picado por ela na aldeia, não sobreviveria. Desculpa. E assim, ele ficou naquela luta, aquele homem, e lembrando das palavras dos 2 missionários, resolveu chamar os missionários para fazer uma oração por ela. Visto que os pajés já tinham feito de tudo, costumes, tudo que podiam, inclusive homens estavam do lado de fora E eles estavam lá fora, cortando seus corpos, enchendo de sangue as ocas, a oca principalmente da mulher acometida pela picada da lacraia, e clamando, fazendo os pedidos deles aos espíritos da floresta, fazendo suas práticas, suas canções, seus rituais, e a mulher cada vez desvanecia a quase morrer. Mas os missionários, chegando a ver tudo aquilo, atônitos, assustados com tantos rituais que nada serviam, se ajoelharam e começaram a orar pelaquela mulher. De repente ela desmaiou. Meu Deus, será que ela morreu? Pensaram os homens da tribo e as mulheres também, e inclusive os pajés. Mas no dia seguinte, todo mundo teve uma surpresa. Estava lá aquela mulher, completamente curada, com diversos homens da tribo, para darem a eles alimentos, batendo na porta das suas casas. Inclusive estavam eles trabalhando na construção da igreja, quando foram surpreendidos com diversos presentes oferecidos a eles como forma de gratidão. Depois daquele feito, eles conquistaram o respeito de toda a tribo e muitos se converteram a Jesus. Jesus curou aquela mulher, livrou ela da morte e abriu-lhes os olhos para a salvação eterna. E eles, então, passaram a não mais adorar os espíritos das florestas, mas adoraram a Jesus como seu Salvador e Senhor, aquele que cura, que ama e que chama. Essa é a nossa historinha utilizada. Dá uma liçãozinha, fazer um colarzinho de índio colorido para as crianças. Posterior a isso, a gente faz uma oração com eles, divide eles por turminha e dá sequência à mensagem do culto, que será o cego de nascença. Eu espero ter somado com a sua criatividade, com o seu amor, com o seu carinho nessa obra desafiadora, mas tão plena de satisfação, porque é a Ele que devotamos toda honra e toda glória. E o servimos e o serviremos eternamente. Que Deus nos abençoe. Deus nos ama. Deus nos faz ver sua luz, nos cura
e nos chama. Divulguemos o Evangelho do Senhor. E eu não podia deixar para vocês me esquecer dessa dica. E tem mais uma dica, ó, você pode estar usando esses arquinhos com flechas para eles brincarem um pouco, se sentirem uma tribo, né, indígena, abraçando aquela cultura, respeitando os nossos irmãos índios. Existem ainda no nosso Brasil algumas tribos não alcançadas pelo Evangelho do Senhor, com nenhum versículo da Bíblia ainda presenciado em suas vidas e culturas, sem terem ouvido falar de Jesus, adorando a natureza, a árvore, os espíritos da floresta, menos a Deus. E nós somos os responsáveis em alcançá-los para Deus. E é importante despertar nas nossas crianças esse amor, porque quem faz missão, ou faz indo, ou faz orando, ou faz contribuindo, mas faz missão de qualquer jeito. Que Deus nos abençoe.